Olá, para quem não me conhece, meu nome é Thaís, sou mãe da Manu e vim aqui através desse vídeo estar contando um pouquinho a história do nosso descobrimento do autismo, como que foi chegar até fechar o autismo dela, fechar esse diagnóstico. A Manu nasceu um tempo normal, eu tive ela com 20 anos, tive uma gestação tranquila, ela nasceu com 36 semanas, até o oitavo mês ela se desenvolveu normalmente. Ela sentou, ela balbuciava, que tentava fazer uns sonzinhos para conversar. Só que a partir dos 8 meses, ela estacionou. Ela não queria mais falar, ela não engatinhou, e conforme o tempo foi passando, ela também não andou. Eu falava pro pediatra, o pediatra falava que era normal. Só que eu fui anotando algumas coisas de mudança de comportamento dela, como movimento repetitivo, ficar pulando, balançando a mão, ficar mexendo em rodinhas, tudo que era rodinha ela se interessava. Fui percebendo essas coisas. Fui atrás de uma outra opinião. Ela estava com uma crise muito forte na época de bronquite, e eles estavam falando que ela estava com bronquite. Eu queria saber uma outra opinião sobre bronquite. Só que, para minha surpresa, além da bronquite, quando eu cheguei lá com a doutora Telami, ela veio falar para mim, abrir meus olhos, alertar sobre o atraso no desenvolvimento dela. Que por mais que ela tinha nascido de 36 semanas, ela estava sim com um atraso no desenvolvimento que eu teria que passar com um neurologista para neurologista estar avaliando. A primeira consulta da Manuela, a primeira consulta que a Manuela teve com o neurologista, ela veio estar falando para mim sobre o autismo. Até então, eu não sabia muito sobre o autismo, o que que era, porque naquela época, em 2012, não era tão falado sobre o autismo como hoje em dia. E aí ela falou para mim, me alertou para mim estar olhando para ver se ela encaixava com tudo que ela fazia no dia a dia, a questão comportamental. E ela falava sempre para mim assim, mamãe, se os traços que ela tem não sumir, a gente tá fechando, vai fechar o diagnóstico. Mas se sumir, ela não vai se encaixar. A gente tem que estar avaliando, vamos ter que estar olhando tudo direitinho e acompanhar ela ao longo do tempo. Então, vamos encaminhar para fonoaudiólogo, para terapias, para psiquiátrica, aí caminhou para tudo isso. O autista precisa desse acompanhamento, precisa de muitos especialistas, tanto neurologista como psiquiatra. Psicólogo é muito, muito importante. O fono, a terapeuta ocupacional. E assim, a Manu, para quem conhece ela, sabe que ela é muito social. Ela é muito, muito carinhosa, muito ativa. Ela fala com todo mundo que ela conhece ou que não conhece, ela cumprimenta as pessoas na rua. Ela fala bom dia, boa tarde. E por isso foi muito difícil fechar o diagnóstico dela, por ela ser social. Mas com o passar do tempo, ela começou a mostrar outras coisas, que é o lado assim, mas mais assim, como eu posso explicar? Não é nem o social era bom, aí com as dificuldades, que ela ficava nervosa, irritada. Você não pode falar um não para ela que ela já fica brava. E ela começou a mostrar esse outro lado, né? A Manu, assim, o autismo hoje em dia tem um leque muito grande. E a Manu se encaixa no leve e moderado. Tem o leve, moderado e o grave. Mas a Manu fica entre o leve e o moderado, porque ela fala hoje em dia, com muitos anos de terapia que ela faz, ela tá falando, conversa. E assim, só que ela precisa de ajuda, ela precisa de acompanhamento. Na escola ela tem que ter estagiária, ela tem que ter alguém para ficar com ela. No prezinho não tinha o laudo ainda, mas mesmo assim eu consegui uma estagiária para ela lá, definitiva, mesmo ela sem laudo. Mas eu acho que tudo isso foi conseguido com muita oração e direção de Deus, e Deus que abençoou, porque eu conheço muitos pais que não conseguem estagiário para os filhos. E eu corri atrás. E eu sempre fui aquela mãe de correr atrás. Demorou muito para ela conseguir um fonoaudiólogo. Ela foi começar a passar no fono com 5 anos. Muito tarde. Ela tinha que estar começando com fono com 2 anos. A Manu começou a falar com 3 anos e pouco. E só com 5 anos que eu consegui fono para ela, e foi no APAE. Não foi nem pela prefeitura de São José. E depois que ela passou no fono e com a terapeuta ocupacional lá na APAE,
No começo, assim, elas também não achavam que a Manu não era autista, mas até o fim do tempo que ela ficou lá, um ano que ela ficou lá, eles perceberam sim os traços dela, os movimentos repetitivos, a agitação, a mudança de comportamento, mudança de humor. Tem mudança de humor assim, repentina, do nada ela tá chorando, gritando, berrando. Mas é isso que eu queria falar um pouco. O diagnóstico dela foi fechado com mais de 6 anos, com 7 anos. A Manuela toma 2 remédios, porque além do autismo, ela também teve crise epilética. Mas isso é um assunto que eu conto um outro dia, porque também é bem longo. Mas o que eu quero deixar de recado para vocês é o quê? Não existe mais aquele assunto de não, toda criança tem o seu tempo, toda criança tem o seu desenvolvimento. Não, não vamos ficar mais nessa historinha do passado, porque hoje em dia a tecnologia, o avanço da medicina está descobrindo muita coisa. E quanto mais cedo a gente descobrir algo dos nossos filhos, seja no atraso da fala, seja no atraso de andar, de comunicação, de interação social, qualquer coisinha que nós, seres humanos, vemos que estamos de errado com nossos filhos, a gente tem que ir atrás. Porque quanto antes o diagnóstico é fechado, quanto antes o tratamento começa, melhor é o futuro do seu filho. Melhor é o futuro do nosso filho. Eu, assim, faço tudo que eu posso. Eu corro atrás de tudo que eu posso pela Manuela. E, assim, eu vejo, assim, os resultados dela agora, com 8 anos. Ela tá quase lendo, ela já tá começando a escrever, do jeitinho dela, com muitas dificuldades, mas é aquela parceria, que é a família, a escola e as terapias que ela faz. E o que eu quero dizer para vocês assim, gente, ficam mais de olho, sabe? A gente às vezes está na rua, a gente está no ônibus com uma criança especial, as pessoas olham com um olhar tão assim de julgamento para cima da gente. Vocês não sabem o que é viver, vocês não sabem o que é estar no mundinho deles, vocês não sabem como que é a cabecinha deles. Eles são pessoas maravilhosas, carinhosas, seres humanos exemplares. Eu tiro o chapéu pela Manu. A Manu é uma criança muito doce, muito meiga, cheia de fé, cheia de Deus na vida dela. E ela veio para ser a luz na vida da gente. Mas às vezes ela tem os momentos dela, de choro, de grito. Quantas e quantas vezes eu dentro do ônibus ela não chorou, não gritou, não se bateu, e todo mundo olhando para minha cara, e eu tendo que ser forte, acalmar ela, e todo mundo com aquele olhar de julgamento de o que está acontecendo, que criança birrenta, que criança que está. Mesmo ela grande, mas não é birra. Vocês não sabem como que é o autismo. Vocês falam do autismo, as pessoas falam, mas não vivem. As pessoas só sabem o que que é uma criança autista quando está dentro de casa. Quando está fora na rua, gente, é difícil, não é fácil. O jeito que o ser humano olha pra gente, quando ela tem crise de às vezes bater em mim, os olhares das pessoas ao redor da gente, nossa, vamos ter mais amor, vamos entender que nem todo ser humano é igual. E essas crianças, a cabeça delas é diferente, não é igual a gente. Elas não sabem, às vezes, expressar emoção, expressar o que está sentindo. E a forma de expressar deles é, às vezes, chorando, é, às vezes, gritando, às vezes, jogando alguma coisa, ou até mesmo, dependendo da situação, agredindo a gente. Infelizmente, é assim. A Manu é raro acontecer isso, mas já aconteceu dela me agredir. E E é isso que eu quero deixar para vocês de recado. Vamos ter mais amor, mais empatia, se colocar no lugar do próximo, entender que nem tudo é igual. E a gente não é igual, o ser humano não é igual ao outro. Quem dirá eles? Só que eles são melhor do que nós. Porque eles, a gente fazer isso aqui para eles, se a gente xingar eles uma vez, passa 5 minutos, eles esqueceram. Eles não lembram do que aconteceu. Mas Mas a gente sabe. A gente sabe quando erra, a gente sabe quando fez algo de errado. E eles não, eles esquecem, eles perdoam, eles vêm, abraçam e beijam como se nada tivesse acontecido, como se você não tivesse chamado atenção. Eles têm mais amor do que nós.
Eles amam mais as pessoas do que a gente. Eles são joia rara. Eles são pessoas de Deus maravilhosas que vêm para nos ensinar que a gente tem que ter mais amor pelo próximo, que a gente não tem. A gente diz que tem. A gente diz que entende o próximo. A gente diz que sabe o que o outro está passando, mas não sabe. Mas ninguém sabe. Acabei prolongando muito o vídeo, mas bora lá e obrigada a todos que acompanham tudo, o recadinho que eu quis dizer, que eu quis dar. Foram muitos médicos, ela passa por muitos ainda, e isso aí, tem que correr atrás. Se a gente não correr atrás, não vai ter ninguém para correr atrás para os nossos filhos, né? Atrás do melhor para eles. E tamo junto aí, qualquer coisa, qualquer conversa, depoimento, quiser falar comigo, fazer alguma outra pergunta, pode fazer. Qualquer dúvida eu estarei à disposição para poder estar falando para vocês um pouquinho sobre a nossa vida, sobre a nossa realidade. Beijos, beijos. Obrigada a todos que ficou comigo aqui até agora. Obrigada pelo apoio das pessoas ao meu redor. Gratidão.